Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de decorações. Nessa aula você vai aprender a decorar um bolo com chantilly, utilizando a técnica de drip cake, bicos de confeitar, finalizando com uma cereja e com um topo bem bonito. Então você vai aprender agora a fazer algumas decorações em um bolo. Essa aula vai clarear muito a sua mente, te ensinar a decorar um bolo, como espatular, como passar o chantilly da forma correta. E você já aprendeu a fazer o chantilly da forma correta, já teve as minhas indicações de marca, agora a gente vai para a prática para decorar esse nosso bolo, que também fizemos ele aí na nossa aula de massas, né? E também montamos na nossa aula da montagem. Então o nosso bolo está aqui, já teve o descanso que ele merecia, porque como eu falei, até o bolo precisa descansar, né? Ele está aqui bem bonitão para a gente poder começar essa nossa aula. Então vamos lá. Bom, pessoal, então aqui, qual a forma correta da gente retirar aqui a nossa cinta, tá? Não é puxando, ok? Então a gente precisa retirar aqui toda a fita que nós colocamos, tá? Se você quiser, você pode contar também com a ajuda de um estilete, ok? Para retirar aqui essa fita, tá? Então, ó, a gente vai retirando toda a fita. A gente colocou bastante aqui para poder prender esse bolo bem, né? Vou retirando toda a fita aqui até o final, para a gente conseguir descolar a nossa cinta do nosso bolo. Ó, retirei aqui toda a fita e a gente vai, ó, retirando aqui. E olha que bolo bonito, gente. Olha a beleza desse bolo, tá? Agora eu vou utilizar uma espátulazinha aqui só para poder, ó, alinhar o recheio que ficou um pouquinho grudadinho na cinta, né? Mas olha só a perfeição, a simetria desse bolo, como ele tá bem retinho, bem prensado nas laterais, tá? Então ele tá pronto pra gente poder decorar já, ok? Um bolo delicioso, feito aí no nosso forno turbo digital da Saro Equipamentos Gastronômicos. Eu já tenho aqui um chantilly, né? Foi batido aí, vocês viram na nossa aula, com o nosso equipamento, a nossa batedeira planetária, o meu Optimus Prime, que é o nosso Transformers aqui, que se transforma numa batedeira planetária, a nossa panela mexedora, tá? Então eu tenho aqui um chantilly já no ponto para passar nesse bolo. Como eu sei que ele está no ponto para espatular o bolo? Eu pego com uma espátula, viro, faço uma leve pressão. Se ele cair, significa que está mole. Então eu fazendo essa leve pressão, se o chantilly cai da espátula com essa leve pressão, significa que precisa bater mais, ainda não está no ponto certo. Como eu descubro se está no ponto certo? Eu vou dar um tranco forte aqui com a espátula, ó. E ele fica, ó, tá vendo? Um pinguinho. Vou fazer novamente, ó. Peguei, dou um tranco forte. Ó. Fica um pingo que balança, mas não cai. Então esse pico aqui, ó, é o ponto perfeito para a gente espatular o chantilly no nosso bolo, tá? Ó, se você pegar, virar, jogar e não ficar esse pinguinho balançando, ele cair inteiro como uma bola, significa que passou do ponto, ele está poroso, você acabou batendo demais o seu chantilly, tá? Então, o ponto certo é esse. Quando você faz aqui lentamente, ele não pode cair. Quando você dá um tranco forte, ele não pode cair como uma bola, ele tem que cair quando você der o tranco forte, mas ficar esse pinguinho balançando. Ó, fazer novamente, ó. Deu um tranco, ó o pinguinho aqui balançando, e ele não cai, ele tá firme aqui, tá vendo? Ele tá flexível, mas firme. Então esse é o ponto do nosso chantilly, certo? Ó, peguei, faço uma leve pressão, se cair com a leve pressão tá mole, dou um tranco, tem que ficar o pingo balançando, ok? Se cair como uma bola, é porque tá poroso demais. Mas olha a cremosidade. Só de cara, só de ver assim, dá pra ver que ele tá bem cremoso e no ponto correto pra gente passar no nosso bolo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pigmentar. Eu vou tingir esse chantilly com um corante em gel, tá? E aí, gente, você pode utilizar a cor que você quiser. Pode utilizar ele branco, mas como a gente vai fazer aqui uma decoração diferente, eu vou tingir ele aqui. Essa cor de corante é o corante magenta, tá? Ó, utilizei o próprio gotejador do corante para poder furar aqui, né? Romper o lacre do corante. Eu vou colocar esse corante em gel aqui diretamente na cobertura chantilly, tá? Ele vai ficar uma cor candy. Se eu quiser uma cor mais forte, eu preciso colocar mais corante. Olha como o chantilly ele vai pigmentando e vai ficando super bonito. Esse chantilly aqui, gente, ele é muito bom para trabalhar.
Ele aceita muito bem corante. Ele não muda a textura dele. Tá vendo? Olha só que coisa linda. Que cor bonita, tá? Então a gente vai mexer esse chantilly aqui até ficar com uma cor homogênea. E para aplicar no bolo, eu gosto de aplicar ele com um saco de confeitar, com uma manga de confeitar. Eu não gosto de aplicar diretamente com a espátula, tá? Porque quando a gente aplica com a manga de confeitar, com um saco de confeitar, a gente está deixando um padrão na espessura e facilitando também a hora da espatulagem do nosso chantilly. Combinado? Então, ó, já temos uma cor homogênea aqui, tá? Ó. Agora, com o auxílio de uma manga de confeitar, a gente vai mexer com essa manga de confeitar com o nosso chantilly. Ó, com uma tesoura, vou recortar aqui a ponta do nosso saco de confeitar. E eu vou começar aplicando de baixo para cima, tá? Nessa posição aqui, fazendo pressão aqui, ó, com a palma da minha mão, certo? Então, eu vou controlar aqui a camada. E aqui a gente está utilizando uma bailarina, tá? Aqui é uma bailarina de vidro, que é um utensílio para poder ajudar a espatular o bolo. Esse utensílio aqui, essa bailarina, gente, que é esse pedestal aqui que o bolo tá, ele é essencial para fazer uma boa decoração, tá bom? Então você vai ter um investimento nele aí de aproximadamente 80, 100 reais, dependendo de onde você compre e da localidade de onde você está assistindo, tá? Mas aqui no Rio de Janeiro essa média de 80 a 100 reais, você conseguindo achar num preço bom, tá? Então, com uma mão aqui, ó, eu vou girando a bailarina e com a outra parada eu vou aplicando o creme. Ó, essa daqui tá parada, só apertando e depositando o creme no bolo. Enquanto essa minha outra mão aqui, ó, ela tá girando a bailarina. O segredo para ter uma camada uniforme e também para fazer decorações com bico de confeitar tá em 3 siglas, que é a PPV. Significam pressão, posição e velocidade. Então você precisa controlar aqui e sempre deixar o bico de confeitar, o saco de confeitar, na mesma posição, apertar com a mesma pressão e rodar na mesma velocidade, para você ter um padrão na espessura da sua cobertura, tá? Ó, já está chegando aqui no topo, então a gente vai colocar aqui essa quantidade até o topo, certo? Ó. E agora a gente vai finalizar aqui com o topo também, rodeando toda a parte de cima aqui do bolo. A gente completa aqui a parte de cima também. Vai deixar bem nivelado, tudo na mesma altura. E agora a gente vai para a parte de espatulagem aqui do nosso bolo. Então agora eu tenho aqui, gente, uma espátula angulada. Ela tem esse degrauzinho, tá vendo? Ela desce, ao invés de ser completamente reta. Eu prefiro trabalhar com esse tipo de espátula, tá? Que tem um ângulo aqui aproximado de 45 graus, ok? Então o que eu vou fazer? Essa espátula, a ponta dela vai ficar aqui no meio. E ao invés de eu colocar ela chapada reta no bolo, eu vou colocar também ela no ângulo de 45 graus do bolo, parada ali no centro. E vou girando a bailarina aqui, ó, com a minha outra mão. Então a espátula está parada, só a bailarina que está girando. Eu estou controlando aqui a pressão para fazer com que a espátula espalhe aqui o topo do bolo, ok? Ó, espalhei no topo do bolo, tiro o excesso da espátula. Agora a gente vai passar para a lateral do bolo. Agora, gente, eu vou utilizar uma espátula alta aqui, porque o nosso bolo está alto, e uma espátula de textura, texturizada. Você também pode utilizar uma espátula reta se você quiser deixar o seu bolo retinho, tá? Segredo, a espátula, ela tem que ficar, ó, 100% encostada aqui na base do nosso cake board, na base da tábua do bolo, do que você estiver utilizando. Ela não pode ficar assim, ó, inclinada, tá? Se você sentir segurança assim, tudo bem. Mas você que é iniciante, está começando a aprender agora, isso pode acabar te dificultando e fazendo você fazer um formato, ao invés de cilíndrico, um formato de cone ou um formato de funil, tá? Então o ideal é que você deixe a espátula bem retinha e não pegue nem só na ponta nem no topo. Você pegue no centro da espátula com os dedos abertos. A espátula ela não fica no ângulo de 90 graus, ela também fica no ângulo de 45. Esse ângulo é o ângulo que a gente mais vai trabalhar no bolo. Então, ó, a gente fica aqui, ó, com a espátula reta pra gente.
A espátula fica parada, só o que vai girar é a bailarina, tá bom, gente? Então, só o que gira é a bailarina, a espátula fica reta e o bolo mais centralizado possível, tá? O bolo mais centralizado possível na nossa bailarina aqui. Então, ó, dedos abertos, espátula reta, encostada no cake board ali do nosso bolo e parada, reta pra gente, parada, encostou de leve, tá, gente? Ó, deu uma encostadinha de leve, fazendo pressão em toda a superfície do bolo. A gente começa a tirar um pouco do excesso. Ó, agora você vai limpar a espátula, tá? Ó, vou tirar esse excesso aqui da espátula. Tirei o excesso da espátula. Vou voltar para cá de novo na mesma posição. Ó, mesma posição, girando para ir espalhando a cobertura. Numa constância, tá, gente? Ó, tiro novamente o excesso do chantilly. Ó, então agora a gente vai finalizar encostando bem de leve aqui a nossa espátula e rotacionando no bolo. Ó, olha só, gente. Olha que perfeito, tá? Então agora aqui a gente encerra a parte da lateral. Então agora a gente vai para o topo. Você tem a opção também de deixar a quina imperfeita se você quiser, ou então de tirar a quina, tá? O que eu vou fazer? Você tem a opção de tirar a quina no seguinte formato: espátula de ladinho, de fora para dentro, ó, empurrando aqui pro topo do bolo. Como a gente está com bastante excesso ali, eu vou ter que tirar um pouquinho desse excesso do topo do bolo desse jeito, tá? Espátula limpa, ó, de fora para dentro, ó, puxando até o meio aproximadamente ali do bolo. Aí você tira o excesso, limpa a espátula. Aqui ela tem que estar 100% limpa, tá? E você pode, como eu falei, ir empurrando aqui nesse formato, tá? Ou então, vou dar uma outra opção para você, você pode cortar a quina. Ao invés de deixar ela de ladinho assim e puxar, você pode deixar ela 100% reta e cortar nesse formato aqui, ó, de fora para dentro. Uma parte fora, uma parte dentro, ó, e você, opa, puxa cortando essa quina. Ok? Então, limpou. Essa é a outra opção, ó, de cortar a quina. Então, a gente vai finalizar aqui, ó, tirando esse excesso da parte de cima do bolo, sempre limpando a espátula. Ok? E aqui a gente não precisa ter muita atenção no topo, por quê? Estou só ensinando vocês como retirar mesmo o topo, né? Porque a gente vai fazer uma decoração de drip. Então a decoração de drip, que é aquela calda escorrida, vai tampar qualquer imperfeição, tá? Qualquer quina imperfeita aqui, a nossa decoração de drip, ela vai tampar, tá? E uma outra decoração que você pode fazer também é com a espátula, com a própria espátula. Para finalizar, você consegue colocar ela bem aqui, ó, na lateralzinha, vim puxando, ó, e fazendo um caracol para a parte do centro aqui do bolo. Vai girando a espátula parada, vai só aproximando do topo, fez um caracol, você finalizou o seu topo aí com uma decoração diferente. Então agora que a gente finalizou o topo nesse formato, você pode finalizar no formato que você quiser, pode tirar 100% o topo, não precisa necessariamente fazer essa ondinha, tá? Ó, eu vou pegar aqui e vou com a própria espátula agora mais inclinada tirar uma parte do excesso aqui do chantilly que ficou na tábua para a gente poder fazer o acabamento e uma decoração também com bico de confeitar aqui, tá? Então, retiro aqui. E com a ajuda de um Perfex, chegando o mais próximo possível, ó,
Eu vou retirar aqui esse excesso mais ainda, tá? Se eu quiser, eu ainda posso vir com uma espátulazinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu coloco aqui o Perfex dentro da espátula, ó, pra conseguir chegar bem perto do bolo, ó. Pra fazer essa limpeza e ter um acabamento melhor, gente. Tem que ter capricho, tá? Muito importante isso. Ó, pronto, agora a gente conseguiu fazer uma limpeza boa aí da nossa base para passar agora para nossa decoração com o drip cake. Para fazer o nosso drip cake, existem várias formas. Você pode fazer uma ganache, só tem que ter cuidado para não colocar a ganache muito quente em cima do bolo, ela não ficar pesada, acabar derretendo o chantilly ou escorrendo, tá? Você consegue fazer também com gel de brilho, ok? Mas o que eu vou ensinar para vocês aqui agora, para mim é o jeito mais fácil, gostoso, bonito, brilhoso, tá? Mais seguro de se fazer, que é com leite condensado e limão. Só isso, leite condensado e limão. Então você vai precisar da quantidade que você quiser aí de leite condensado, dependendo do tamanho do seu bolo. E para colorir, também vou utilizar o mesmo corante que a gente utilizou no chantilly. Só que dessa vez a gente vai ter uma cor mais forte aqui, tá? Então, olha só a cor que a gente está tendo aqui. Olha que coisa bonita, gente. Olha essa cor. E esse brilho também. Então, essa é o meu formato favorito para fazer calda drip, tá? Ó, misturei aqui, deixei bem homogêneo, tá? Ó, então, olha o brilho dessa cobertura. Olha o brilho, gente. Bem bonito. Agora, o que a gente vai fazer? Você percebe que quando você faz assim, ó, ele afunda e se mistura na hora lá com o restante da cobertura, com o restante do leite condensado? Agora a gente vai espessar ele, vai deixar ele mais espesso, com a ajuda do limão. Você também pode utilizar aqui ácido cítrico. Tem gente que usa aqueles pozinhos Tang, que também tem ácido cítrico na composição, mas eu gosto muito de utilizar o limão. Então eu vou colocando aos poucos, porque a acidez do limão, ela vai espessar o leite condensado, tá? Então, ó, coloco um pouquinho e vou misturando para ver a textura que ele vai ganhando, tá? Ó, ainda tá se misturando com facilidade, tá vendo? Ó, ainda tá bem molinho. Significa que precisa de mais limão. Então a gente vai, espreme um pouco mais do suco do limão. Se passar do ponto e ficar muito espesso, você vai ter que colocar mais leite condensado, tá? Então você tem que ir regulando essa quantidade. Ah, mas qual a quantidade certa? Não tem uma quantidade certa específica. Você tem que ir colocando e vendo até o ponto que eu vou mostrar pra você aqui. Você vai ver que ele vai começar a engrossar, tá? Ó, ainda tá mole ainda. Então a gente vai entrar com mais limão. Aqui essa quantidade que eu tenho é mais ou menos... Aqui deve ter o quê? Umas 180 gramas de leite condensado aproximadamente. Ó, agora já começou a espessar. Olha a diferença aqui, ó. Olha como ele não tá se misturando lá com facilidade. Ele não tá muito espesso, ó. Quando ele cai, ó, ele vai formando uns montinhos e ele vai devagar, lentamente se agregando. Esse é o ponto certo. E a gente também tem que agir já, aplicar na hora, porque senão ele vai continuar aqui endurecendo, tá? Vai continuar ficando espesso. Então, ó, você vai virando, olha como ele cai mais lentamente, ó. Vai caindo em bloquinhos, ó. Bloquinhos que demoram para se misturar lá e ainda fica a marca, tá vendo, ó? Ó. Esse é o ponto certo. Então a gente vai colocar agora num saco de confeitar para fazer essa decoração. Então, ó, a gente já tá aqui, ó, com o nosso drip, né, o nosso leite condensado aqui, ó, dentro do bico do saco de confeitar. Eu vou cortar aqui um espaço pequeno pra gente fazer o nosso drip, tá? Então, ó, cortado, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu começo na parte de cima do bolo, ó. Eu aplico um pouco na parte de cima, chego pra frente, aperto um pouquinho, deixo ele cair, volto pra cima, vou pro lado. Aperto um pouco, volto pra cima, vou pro lado. Aperto mais um pouco na frente,
volto para cima, vou pro lado, ó. Deixo ele caindo e vou intercalando essa quantidade que eu coloco aqui, tá? Ó. Em cima, chego pra frente, volto, ó. Chego aqui em cima, chego um pouquinho pra frente, deixo cair, volto pra cima do bolo. Chego pro lado, mais um pouco, deixo cair, volto pra cima do bolo. Deixo cair mais um pouco, mais menos do que o outro, pra gente ter aqui uma sinfonia, né? Não ser todos do mesmo tamanho, pra gente intercalar aqui e não ter um padrão, a gente ter como se fosse mesmo uma cobertura derretendo, ó. Então você vai pegando o jeito, você cima do bolo, frente, volta, em cima pro lado, frente, volta, em cima pro lado, frente, volta, pro lado, frente, volta, pro lado, frente, volta, pro lado, frente, volta. Então, assim você vai preenchendo a lateral do seu bolo e, opa, finaliza aí. Olha só, gente, que coisa bonita. Deixa eu até finalizar um pouco mais aqui com esse, para cair, eita, até o final ali, tá? Então, olha só a nossa cobertura de drip, como ficou bonita. O que eu vou fazer agora é preencher um pouco mais aqui em cima com essa cobertura, tá? Ela fica azedinha com um gosto bem agradável do limão. Ó. Preencher aqui um pouquinho mais. E agora a gente vai passar para outra decoração do nosso bolo. Ó, aqui a gente tem um bico de confeitar número 1M. Os bicos são numerados, então aqui a gente tem o número 1M do bico, que é o bico mais tradicional utilizado na confeitaria, também conhecido como bico pitanga, tá? Eu vou colocar ele, ó, num saco de confeitar já com recorte aqui. Como o bico ele tem o formato de cone, ele sai a pontinha e fica o restante aqui para poder prender no nosso saco de confeitar. Agora eu vou colocar aqui chantilly branco para poder fazer uma decoração na parte de cima ali do bolo, tá? Então, eu vou encher aqui a nossa manga de confeitar com chantilly branco. Lembrem o que eu falei, tá? O segredo é PPV, pressão, posição e velocidade, tá? Então, eu vou apertar aqui, ó, na mesma posição, sempre seguindo essa mesma posição, fazendo a mesma pressão e na mesma velocidade, e eu vou, ó, subindo lentamente o bico para fazer aqui, ó, uma pitanga, tá? Vou fazer isso daqui novamente aqui do lado, ó, regulando tudo isso para a gente ter um padrão, ó. Ok? Olha como vai ficando bem bonito. Isso daqui, gente, é pra gente finalizar o nosso bolo de uma forma muito legal, tá? Aqui a gente tem um pó decorativo, tá? Um glitter decorativo, na verdade. Eu tô utilizando aqui a cor magenta também, tá? Você vai fazer da cor da sua preferência, lembrando, mas como eu tô utilizando um bolo monocromático aqui na mesma paleta de cores, lembra que a gente conversou sobre isso? Então, ó, eu vou abrir aqui esse pozinho, esse glitter. Eu já tenho cerejas com cabo aqui, que são muito bonitas, né? Elas já foram escorridas da calda. É muito importante você escorrer da calda e depois secar com um papel toalha. Eu vou mergulhar elas aqui dentro desse pozinho, ó. E vou rodear, tá? Uma outra opção que... Olha que lindo, gente. Ó. Uma outra opção que eu tenho é banhar elas dentro do próprio potinho, ó, e depois pegar o excesso que ficar, tá? Assim vai otimizar o nosso tempo, vai ser mais rápido aqui. Então, ó, banhando elas, passo bem aqui em toda a lateral. Vai parecer até, gente, de mentira isso daqui, ó. Agora, ó, eu dou uma batidinha para poder sair o excesso. E vou pegar e vou posicionar no meu bolo. Então eu venho, ó, com a cereja e vou bem no picozinho, ó. Na pontinha onde acabou aquela decoração que a gente tinha feito com o chantilly, ó. Opa, e posiciono ela, tá? Venho com mais uma cereja, tiro o excesso, tá? Pra não cair no bolo, ó. E deixa eu botar nessa daqui, ó. Opa, finalizo.
Vamos para mais uma aqui, ó. Finalizamos. E essa decoração você consegue fazer, gente, na cor que você quiser, do tamanho que você quiser. Só ter cuidado para deixar um padrão e tudo bem bonito. Finalizar com a nossa última aqui, ainda vai entrar ainda uma decoração de topo, tá? Olha que bolo bonito, gente. Agora a gente tem aqui, ó, uma decoração de acrílico, é conhecido como topo de confeitar. Você também compra topo de decoração. Você também compra em casas de confeitaria, tá? Eu vou colocar ele só de frente assim, ó, gente, aqui no cantinho, ó. Encostado aqui no bolo, ó. Faço uma leve pressão e ele dá um acabamento e um toque todo especial pro nosso bolo. Pessoal, olha olha esse bolo, gente. Olha essa maravilha. Olha que bolo lindo, feito de forma assim rápida. A gente não demorou muito para poder fazer esse bolo. Olha que sensacional. Que decoração bonita para você começar a utilizar aí. Você que é iniciante consegue fazer uma decoração dessa, tá? Como eu falei, o intuito do nosso curso aqui é ajudar você a começar a escalar seu negócio, conquistar novos clientes e, claro, com a ajuda de equipamentos, né, que facilitem esse processo, com a ajuda de equipamentos que aumentem sua produtividade, como os equipamentos da Saro, ok? Então, olha que bolo lindo. Vocês vão ficar agora aí com as imagens desse bolo lindo e assim a gente vai se despedindo da nossa aula de decorações. Até a próxima e tchau, tchau!